Boas-vindas a essa aula onde eu quero te ajudar aqui a entender como que funciona um fenômeno. Primeiro de tudo, todo fenômeno tem uma realidade material e espiritual. Como assim, Thiago? Uma realidade que eu vejo e uma realidade que eu não vejo. Eu poderia colocar aqui, todo fenômeno tem uma realidade física e uma realidade metafísica. Mas eu quero usar esse termo aqui porque, especificamente, nós estamos falando dos fenômenos que acontecem com um ser humano. Porque esse é o objeto central da logoterapia, é lidar especificamente com o ser humano. Quando nós pegamos um fenômeno como, por exemplo, o fenômeno da culpa, o que nós encontramos no fenômeno da culpa? Nós encontramos ali um fenômeno, uma realidade, uma forma desse fenômeno, uma forma material. Qual seria a forma material dessa culpa? Seria exatamente a ansiedade. Como assim, Thiago? A ansiedade é um fenômeno material. Através de alguns sintomas, você consegue identificar a ansiedade. A ansiedade, ela é perceptível clinicamente, por exemplo. Por quê? Porque a ansiedade é uma realidade que passa por esse crivo da matéria, da forma material. A ansiedade, a forma material é sempre uma parte que ela tende a ser mais visível. Nem sei se a palavra é visível, né? O ar de visão, né? Mas pode ser constatável. A forma material de um fenômeno. Mas, paralelamente a isso, o fenômeno da culpa, eu não posso dizer que culpa e ansiedade são a mesma coisa. Eu posso dizer que a ansiedade ela é acionada mediante uma atuação da culpa. Mas existe uma forma espiritual dessa culpa, que é exatamente o dilema de consciência. O que é um dilema de consciência? Ou uma consciência pesada, como nós costumamos falar? É um conflito, uma tensão entre aquilo que sou e aquilo que deveria ser. Ou aquilo que eu fiz e aquilo que eu deveria ter feito. Ou aquilo que eu fiz e aquilo que eu não deveria ter feito. Olha só, ansiedade é a forma material. Dilema de consciência, que encobre uma tensão entre aquilo que eu sou e aquilo que eu deveria ser, essa é a forma espiritual desse fenômeno. O que um psicoterapeuta comum ele vai fazer? Ele vai enxergar somente esse dado da realidade, que é a forma material desse dado. Só que, quando nós falamos de culpa, a raiz dessa culpa é uma raiz espiritual, é um dilema de consciência. E aqui o psicoterapeuta comum ele não consegue trabalhar, somente o logoterapeuta. Somente o logoterapeuta vai ser capaz de ajudar uma pessoa a resolver essa tensão de uma forma que a pessoa ela deixe de ser aquilo que ela é e passe a ser aquilo que ela deveria ser. Que vai ser o novo é dela, né? Vai ser o novo ser dela. O deveria ser é o novo ser de uma pessoa. Ou tente a ser, ou é para ser o novo ser de uma pessoa. Forma material e forma espiritual. Nisso constituem aquilo que nós chamamos os fenômenos. Aí algumas pessoas vão dizer o seguinte: ah, Thiago, mas a culpa, vou até colocar entre aspas aqui, alguém vai dizer assim, a culpa não é
um fenômeno. Aí você pergunta, por que que a culpa não é um fenômeno? Aí ela vai dizer, porque eu não posso constatar empiricamente esse dilema de consciência. Mais uma coisa absurda. Mais uma coisa absurda. E burra ao mesmo tempo. Por que, Thiago? Por que que é? Exatamente porque, meu amigo, a culpa, ela faz uma pessoa sofrer. Comecemos por isso. Qual é o dado empírico mais imediato que nós temos? Sofrimento. Você pode acordar todos os dias de manhã e nem perceber que você tem duas pernas. Perde as duas pernas que você tem para ver o que te acontece todos os dias que você levantar de manhã cedo. Na hora que você fizer o movimento para sair da cama, opa, eu não tenho as duas pernas. Eu não tenho como sair da cama aqui. Pelo menos não da forma que eu estava acostumado. Cara, sofrimento é uma das coisas mais imediatas que nós sentimos, que nós percebemos. Isso já foi levantado por Hans Jonas lá no século passado. Hans Jonas falava que nós percebemos nitidamente o sofrimento de uma forma muito mais imediata ao sofrimento do que nós percebemos um grande dom, uma grande presença positiva que nós temos na nossa vida. O negativo, ele é percebido de uma forma muito mais rápida do que o positivo. Basta ver a sua própria atitude. A própria postura de vida que, no geral, você ou eu temos, que no geral nós temos. É muito difícil que na mesma intensidade eu consiga agradecer por todas as coisas boas que eu tenho na minha vida todos os dias. Com a mesma intensidade que eu perceberia um fato negativo que me aconteceu. Eu perdi alguém que eu amava. É desproporcional o nível de atenção que nós damos a um sofrimento em relação àquilo que nós damos a uma presença positiva de algo bom na minha vida. Existe essa realidade e não tem, Thiago, aqui tem julgamento moral? Não, eu não estou julgando moralmente essas duas realidades. Eu estou constatando um fato. Sofrimento é algo que é percebido empiricamente de uma forma muito mais imediata do que uma presença de uma coisa boa. E, meus amigos, a culpa... Como que alguém é capaz de dizer que a culpa não é um fenômeno se a culpa nos faz sofrer? E se ela nos faz sofrer, ela é não apenas um fenômeno, mas é um dos fenômenos percebidos de uma forma mais imediata, ou um dos fenômenos que são percebidos de uma forma mais rápida que nós temos na vida, porque é um sofrimento. A culpa é um sofrimento. Ela gera sofrimento. Então ela é um fenômeno. E um dos empiricamente constatados de uma forma mais rápida que nós temos. E aí, voltamos àquela questão do método. Não é que a culpa não seja um fenômeno, é que esse fenômeno chamado culpa, ele não é apreendido de uma forma completa, de uma forma eficaz pelos métodos materialistas que nós temos dentro das ciências. Tá joia? Então é só isso que eu queria trazer aqui para você. Eu queria que você entendesse um fenômeno. Lembre-se sempre que um fenômeno ele é constituído de uma forma material e de uma forma espiritual. Tá? E que é o métier de quem trabalha com logoterapia. É claro que você não está aqui se formando como um logoterapeuta, uma logoterapeuta e um analista existencial. É claro que não, mas só de entender essa realidade... O nível de ajuda que você presta às pessoas, seja num processo educativo, seja num aconselhamento, seja num processo terapêutico, já muda completamente. Porque você sabe da existência de uma forma material daquele fenômeno do seu que está passando com aquela pessoa que você, enfim, acompanha, da pessoa que você está ajudando. Sempre tem um aspecto material, que é o que você observa de uma forma mais rápida, e existe uma forma material, espiritual daquele sofrimento, que você precisa de um pouco mais de intuição e preparo para poder perceber, mas se você fizer um esforço, você consegue, tá bom? Grande abraço e a gente se vê na nossa próxima aula.